Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o curador. Como nós nos tornamos um curador, o que é ser um curador? Por quê? Porque muitos dos meus alunos, muitas das pessoas que estão aqui ou que estão no mundo, querem fazer curas metafísicas antes de estarem prontos para fazer. Não dá, gente, tá? Não dá. E não porque o que a Helena Blavatsky falou, que ela disse que tu pode passar coisas, os teus problemas para a pessoa, ou seja, as tuas doenças, os teus medos, as tuas dores, né? Tu pode passar tudo isso aí para a pessoa que tu tá tentando curar e ainda não conseguir curar a pessoa e ainda dar mais problema para ela e ainda ficar com os problemas dela tu também, né? Gente, não dá para fazer isso assim. É muita irresponsabilidade. Eu vi que eu ensino a curar, gente. Eu ensino a curar. Só que você não vai conseguir curar se você não tiver na mente certa. Você não vai conseguir curar se você não for um co-criador, se você não estiver em fase com o todo. Você não vai conseguir curar se você não souber que você é o Cristo. Se você não tiver a experiência da unicidade, se você não tiver isso em você, você não vai conseguir curar. Então não faça. Eu sei que não é você que cura, que não sou eu que curo, que é o Espírito Santo através de mim, que é a consciência crística, tudo bem. Mas ela só consegue fazer isso porque eu sou completamente inofensiva, porque eu amo esse irmão e porque eu me amo, porque eu me conheço, porque eu conheço a verdade. Só por isso. E mesmo assim, mesmo eu, Cristo desperto, mesmo eu sendo uma curadora em milagres, mesmo assim, eu ainda vivo no mundo manifestado, eu ainda sou sujeita às frequências do mundo e às leis do mundo, eu ainda tô aqui. Então, é uma simples distração minha e eu só me digam se continuo aqui. E eu manifesto instantaneamente doenças. Entende? É um simples medo. A manifestação, gente, vocês têm que agradecer muito a Deus por vocês não terem o poder de serem co-criadores instantâneos de todo o pensamento e sentimento. Porque o teu pensamento e o teu sentimento não é de amor, gente, por mais que tu acha que seja. Não é. E se tu não consegue olhar com isso com verdade, se tu não consegue olhar para isso com verdade, tu nunca vai conseguir ter os pensamentos de amor. Tu entende? E eu já tiro essa frequência. Mas é assim, tem um processo, tem um processo. Você não vai ser iluminado só porque você ouve eu falar sobre iluminação. Eu te trago luz divina, eu te trago conhecimento. Eu te trago ferramentas para manifestar. E é isso que eu ensino todo dia. Agora, não começa a querer curar sem ser sem passar pelo processo de cristificação, porque tu vai fazer muita merda. Não faz isso. Você não tá pronto. É seu ego querendo curar, querendo ser superior aos outros, querendo achar que pode salvar o mundo. Eu passei por essa fase também. Eu tô falando porque eu passei por essa fase. Quando a gente entende como é que é, como a gente sabe como é que é, a gente quer curar todo mundo, a gente quer ser um curador. E eu te peço, de todo o meu coração,
Não queira ser um curador antes de passar pelo processo de cristificação, antes de despertar a consciência crística, porque não vai dar bom. Não vai ser bom para você, não vai ser bom para as pessoas envolvidas, não é a vontade de Deus que está sendo feita ali, é o teu ego. É o teu ego que descobriu que existe uma forma de fazer as coisas e quer fazer, é a tua mente tentando curar. A tua mente tentando curar. E a tua mente não tem poder de cura. Ela tem poder de tirar algumas coisas e colocar outras. Só quem tem poder de dissolver é a consciência crística. Tá? Não tem outra coisa. Não adianta. Ok? Então, se você ficar doente, gripado, com dor no estômago, com diarreia, com não sei o que, só pega e vai no médico. Tá bom? E se perdoe por ser você e tá passando por essa situação. Se perdoe por ser essa dor. Chama Cristo em presença para dissolver isso. Porque se tu não sentir a presença crística do amor dissolvendo isso, trazendo a sua luz e o seu amor, porque a luz de Cristo dissolve as ilusões. Por que eu consigo falar essas simples, nem sei, acho que são 3, 4 frases, e eu consigo falar isso e emanar uma cura? Por que você fala e não acontece nada ou piora? Porque eu sei o que significa eu invocar a luz do Cristo, que dissolve a ilusão. Eu sei o que significa invocar o seu amor. Eu sei o que o amor crístico faz, eu não sei explicar em palavras, mas eu sei o que ele é, eu sei o que ele faz. E você não. E não tenta querer saber sem saber. Você precisa passar pelo protocolo. Entende? Hoje, mais uma pessoa que eu gosto muito, uma seguidora que já é a segunda vez que ela tenta fazer curas e dá ruim. Tá? Então, assim, eu não falei ainda diretamente com ela, vou falar depois. Eu lembro uma vez que eu estava no processo, ainda não tinha despertado a consciência crística, mas eu já acessava. E a minha filha uma das minhas filhas ficou ruim, bem ruim. Bom, elas ficaram muito ruim, muito tempo, porque foram muitos ataques espirituais e isso refletia através da saúde delas, que era o que mais me feria. Dessa vez ela estava lá ruim e pela primeira vez não estava comendo, não estava se alimentando, estava ruim, vomitava e tal, né? E aí eu mandei um e-mail pro professor Hélio Couto, falei com o professor Hélio Couto, e imediatamente ele me respondeu no mesmo dia, tá? Ele disse assim: está sendo enviada ajuda espiritual, leve urgentemente no médico. Aí eu pensei assim, meu Deus, que tança. Como é que eu não pensei em levar a guria no médico? Por que eu não pensei nisso? Porque eu não sei que ilusão eu tava de que o que ela tava passando, ela não tinha onde ter pegado, sei lá o que. Gente, pode ter sido uma brincadeira no parquinho. Que ela tocou em alguma coisa, que um cachorrinho fez xixi, fez cocô, sei lá. E aí eu levei ela no hospital. Ela ficou lá, fez soro e voltou para casa e ficou bem. Tá? Eu tinha pavor de levar minhas filhas no plantão ou no hospital. Eu morria de medo disso. A gente não tinha plano de saúde, elas não tinham plano de saúde. Então eu tinha muito medo de levá-las no hospital, ficar lá o dia inteiro, aquela coisa toda. Quando eu me mudei para Caxias e eu tive que ir várias vezes no plantão, cara, esse medo simplesmente desapareceu. Eu disse, tá, tudo bem, fico aqui. Levo um lanche, né? Fico lá brincando com ela. Eu nem nunca dei celular para meus filhos, nem lembrava de dar um celular para elas. Mas as mães que levam no plantão ou em algum lugar levam o celular, dá o celular para a criança ficar vendo desenho e passa tudo bem. A gente fica conversando e observando as pessoas.
E foi isso que eu fiz com elas enquanto nós não tínhamos plano de saúde, enquanto elas não tinham plano de saúde, entendeu? Mas eu morria de medo de ter que ir no plantão, tá? E o que eu vou te dizer é, olha com verdade para você o que você tem medo, tá? E outra coisa, quando manifestou no corpo uma doença, não existe ordem de dificuldades em milagres, mas existe na tua mente e no teu coração, enquanto tu tá na forma, mesmo desperto, existe pensamentos que são contrários ao amor, tá? O mundo é uma ilusão manifestada que representa uma ofensa ao amor. O mundo, ele fala em separação, ele é a separação encarnada. Você, manifestado na forma física, fisiológica ou física perispiritual, para os encarnados também serve, você é a representação contra o amor. Você entende isso? Você consegue entender isso? O fato de você estar encarnado, o fato de você estar desencarnado no perispírito e manter em perispírito, é o fato de que você está agindo, pensando e sendo contra o amor. O fato de eu estar aqui. Por isso que quando Jesus encarnou, ele esqueceu também que ele era o enviado de Deus, que ele era o Cristo. Ele demorou 25 anos para lembrar. E ele manifestou isso aos 30 anos. E dos 30 aos 33, foi que ele lembrou plenamente. E quando ele lembrou plenamente, ele precisou desencarnar. Foi feito todo um cenário de sangue para que ele entrasse para a história como mártir, mas ele ia ter que desencarnar de qualquer forma, porque ele não fazia mais parte da ilusão. Ele não tinha mais como manter aquilo. Vocês entendem o que eu quero dizer? No corpo de Cristo a gente consegue viver bem aqui na Terra, na matéria. No corpo átmico a gente não consegue mais. A gente desencarna, a gente reintegra a fonte, tá? E não tem mais nem perispírito, você volta à luz. E no corpo de Cristo você consegue viver bem aqui na consciência crística por um tempo. Depois você precisa ir se reintegrando à fonte. Eu não sei ainda como é que é quando eu desencarnar o que vai acontecer. Mas com certeza vão me reintegrar ao corpo de Cristo, a Barbelo, eu acho que não sei o que vai acontecer, mas se eu me reintegrar ao corpo de Cristo, eu vou ficar indo entre o corpo de Cristo e ajudar os irmãos, porque é isso que vai acontecer. Se eu ficar só lá no corpo de Cristo, eu não vou poder descer para ajudar ninguém. Então eu vou ter que seguir algumas normas, algumas regras, inclusive do mundo astral. Eu quero que tu entenda que não é amor você tentar se curar o tempo todo. Eu quero que tu entenda que não é amor você querer curar os outros o tempo todo. Tá? Isso não é amor, isso é puro ego. Você precisa entender isso. Quando vem do amor o desejo de cura, ele vem no estado de paz. E se ele não vir no estado de paz, não veio do amor. Você não vai curar. Você tá na separação, você tá no ego, você vai piorar a situação. Então pega e vai no médico, amor. Tá? Mês passado, acho que foi no mês passado, eu tive uma gripe eu tive uma gripe forte, alguma coisa assim, eu entrei em muitos campos, aquela coisa toda, deixei a coisa acontecer, não fiquei no tempo todo querendo curar, não fiz nenhuma cura e fui experimentando o que eu tinha que experimentar. E as minhas filhas pegaram também, de uma forma bem mais superficial do que eu.
mas a Antonella ficou com muito catarro. Eu fui no médico, ele disse, não precisa tomar antibiótico, não teve febre, não tive nada, não precisa nada, mas se tu quiser eu dou. Eu digo, não, se não precisa, eu não quero, né? Aí, tá. Aí, só que aquilo ficou na minha cabeça, eu não tirei a frequência. Ficou no meu pensar, ficou no meu campo, ficou em mim, entende? Aí elas fizeram um passeio da escola, a diferença entre ar-condicionado, aquela coisa toda, de camisetinha manga curta, solão, calorão, ar-condicionado gelado do ônibus. E aí eu pensei, isso aí vai dar uma gripe. Aí elas voltaram meio tossindo, meio não sei o quê. Tu entende? Eu não tirei as frequências. Então, mesmo um co-criador consciente cria conscientemente doença. É isso que eu quero te alertar. Eu preciso te alertar quanto a isso. Ok? Vocês parem de viver em ilusão, ouvindo o extraterrestre que fala não sei o quê. O Hélio Couto veio, que ele parece até ser do mal às vezes, de tanto que ele fala dos negativos. Mas é porque você é alienado. Você é completamente alienado. Você é muito alienado. E eu já tiro isso aqui na chama violeta. Assim como eu também fui, e mesmo não sendo tão alienada, ainda assim eu estou no mundo e sujeita às leis do mundo, às frequências do mundo, às manifestações do mundo, eu fico manifestando coisas no mundo também, do mundo. Medos que ainda tem dentro de mim. Eu estou que nem aquela fase de Helena Blavatsky, se bem que eu já passei a pior fase, né? Eu fui apressada no despertar. O meu cardíaco, ele tá sempre no amor, sempre. Alguns outros centros de energia são influenciados e modificados. O amor é a frequência do que eu sou, mas não é porque eu sou que eu manifesto isso o tempo todo. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Se o mundo manifestasse o que nós somos realmente, seria a manifestação de amor, alegria, paz, harmonia e amor incondicional. Amor, paz, alegria e harmonia. Seria isso. Seria o céu. O mundo não manifesta o que você é. O mundo manifesta aquilo que você acredita que é possível. Ok? Anota isso. É importante que você saiba. E para de ouvir asneira e de viver a visão romântica da vida, que nem diz o professor Hélio Couto. Por mais que ele explique, a gente não tem capacidade de entender. E eu digo isso porque eu passei pelo processo. E eu assisti todas as aulas do professor. E eu conversei muitas vezes com o professor em projeção. Eu conheço o pensar dele. Tá? Ele é um dos meus mentores, ele é o meu principal, ele é o único mentor que eu tenho encarnado. E eu preciso que vocês entendam isso. Parem de enlouquecer. Parem de pirar na batatinha. Gente, vocês não podem viver nessa vida como alienados. Agora eu entendi. Tava sendo me avisado que ia cair uma grande ficha. Agora eu entendi porque eu fui enviada. Eu não fui enviada só para que você desperte a consciência crística. Eu fui enviada para que você pare de viajar na maionese. Para que você pare de ser louco, para que você pare de ser iludido, de ter uma visão romântica da vida. Gente do céu, você precisa acordar. Não dá para viver de ilusão, mesmo que aqui tudo seja uma ilusão. Não dá. Tá na hora de você entender que isso aqui não é uma brincadeira, que Deus não é uma brincadeira, que despertar o Cristo interior não é uma brincadeira,
E não é uma coisa que você faz fácil. Não é uma coisa que você... Ai, eu ouço a Ana falar, eu despertei. Não é assim que funciona, gente. Hoje eu falo para vocês como sendo algo fácil, porque eu passei pelo processo. E me rendi. E eu aniquilei o ego. Eu dissolvi o ego. Eu me rendi. Entende? Não adianta você querer continuar com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos e colocar o que eu ensino em cima e tentar manifestar curas ou tentar fazer não sei o que. Cara, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Eu ensino tanto isso para minhas filhas que às vezes elas estão ali discutindo. Aí uma diz, Antonella, cuida da sua vida. É isso. Se cada um cuidar da sua vida, de verdade, você consegue cuidar do seu irmão também. Você consegue curar o seu irmão. Mas não queira ser um curador sem ser, não queira ser um co-criador sem ser um co-criador. O professor Hélio Couto fala disso especificamente numa palestra. Ele diz, você quer manifestar o que o co-criador faz sem ser um co-criador? Você quer ser um curador metafísico sem conhecer a metafísica, sem conhecer Deus, sem se conhecer e quer ser um curador? Gente, para de viajar na maionese. Chega disso. E eu me tornei uma curadora. E mesmo assim, por estar no mundo, por ter contato com vocês, por ter contato com todo mundo, com todas as frequências do mundo, eu recebo essas frequências. E muitas vezes, por não estar olhando para aquilo, tem por isso orar e vigiar. Por não estar orando e vigiando, por não estar ali. Ou até deixar, mesmo estando ali, porque eu vejo o que eu faço. Eu vejo o que eu faço, gente, eu deixo. E sempre que eu deixo, o resultado é o mesmo, manifesta instantaneamente. Porque eu acredito que é possível. Então, o teu trabalho, meu amor, é um só. Limpa tudo que tu acredita que é possível. Ok? Com que, Ana? Com EFT. Ah, mas limpa com EFT, como eu te ensinei. Para de ser arrogante e achar que sabe mais do que eu. Tu não sabe. Tu não sabe. Eu gostaria que soubesse, mas tu não sabe. Se tu não assumir que não sabe, não vai ter resposta. É que nem eu lá no começo do processo, em 2019, que eu queria ser uma iluminada sem ser. E eu fiquei o quê? Uma idiota, chata, criando doença o tempo todo? Totalmente esgotada, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, acabada. E é isso que você vai ter de resultado, é isso. Gente do céu. Hoje eu faço um ritual, pode ter 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 10 mil, 70 milhões de pessoas num ritual e eu não sinto nada. Mas se você fizesse apenas uma coisa que eu faço no ritual, só com você ia ficar essa vida inteira de cama se sobrevivesse. Não faça o que você não sabe fazer, o que você não entende, não mexa com coisas que você não conhece. Tá? Essa live é uma live para você acordar. Por isso que me foi impedido desde o ano passado para eu fazer uma mentoria para terapeutas. Só que eu entendi que não dá para eu fazer só a mentoria para terapeutas. O terapeuta precisa despertar. E despertar é ser pequeno, despertar é ser humilde e reconhecer que tu não sabe bosta nenhuma. Tu é o Filho de Deus, tu é o Cristo, mas tu não sabe e não sabendo não manifesta, tá? Tu se sabe um ego.
E se sabendo um ego, é isso que tu vai manifestar. Ok? Preciso fazer esse alerta. Porque eu não vou ser responsável por pessoas acabando com a sua própria vida, ficando doentes e tentando fazer curas que não estão preparados para fazer. Vocês não são curadores. Eu dei para algum o diploma de curador? Eu dei para alguém o diploma de curador? Não. Então, por que estão querendo curar sem ter conhecimento para isso? E não é só conhecimento que precisa. Gente, eu tinha todo esse conhecimento há muitos anos. Eu acessava a consciência crística há muitos anos. Não é só o conhecimento, tu precisa ter outorga divina para fazer um negócio desses. E eu só consigo fazer os rituais, eu só consigo receber o protocolo de cristificação, eu só consigo passar o que eu passo para vocês porque eu tenho outorga divina para o trabalho, gente. É que nenhum médico tem que ter o CRM para ser médico. Um corretor precisa ter o Cresci para ser corretor. Sabe? Um farmacêutico precisa ter o do farmacêutico. Cada um precisa ter a sua certificação, autorização de trabalho. Você não pode ser um médico e fazer cirurgia plástica se você não tem a carteirinha de cirurgião plástico. Você precisa autorização para trabalho. Quem te dá essa autorização? Quem tem mais conhecimento que você. Quem te formou. Eu nunca autorizei ninguém a fazer curas. Entende? Às vezes fico muito desanimada, Ana. Parece que nada sai do lugar. Não é às vezes, Rose. Você tá sempre assim. Eu já tiro isso e queimo na chama violeta. Às vezes tu fica feliz. Muito raramente. Mas então tu tem que buscar o porquê que eu fico desanimada. Por que que eu tô desanimada? O que que eu precisaria para estar feliz? Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu estaria feliz? Se eu tivesse todos os carros do mundo, eu estaria feliz? Se eu tivesse toda a saúde do mundo, eu estaria feliz? Por que que antes, quando eu tinha saúde, eu não era feliz? Porque se eu fosse feliz, eu não teria manifestado a doença. Por que que quando eu tinha dinheiro, eu não era feliz? Porque senão eu não tinha manifestado a escassez. Gente, o que te faria feliz hoje? Alguém vir e resolver a tua vida e isso te faria feliz? Tu acha que essa é a vontade de Deus? Que alguém venha e resolva a tua vida? Porque eu por muito tempo queria isso, viu? Eu queria que eu... Não, no começo assim. Eu era egoísta demais e eu queria tudo eu fazer. Aí depois eu me rendi tanto que eu me achei incapaz até de fazer um café. Sei lá, eu me rendi tanto que eu me senti incapaz de fazer qualquer coisa. Fazia tudo que eu era orientada para fazer pelos meus mentores e pela consciência crística. E me achava assim completamente incapaz de fazer qualquer coisa por mim mesma. Aí meus mentores bolaram um plano para que eu voltasse a ter poder. Esse plano incluía falar diretamente comigo, tipo, volta a ter amor pelo mundo, volta a ter amor pela matéria, tá? Eles começaram, falou assim claramente. E depois foi um período de 3, quase 4 anos para que eu voltasse a ter desejo de qualquer coisa na matéria. Então foram 3, 4 anos de dissolução completa e de muitos ataques espirituais. Isso depois de desperta, tá? Depois de desperta. Só para vocês pararem de se iludir. 3, 4 anos. E eu, braba com os meus mentores, depois de tudo isso, eu braba com eles, porque eu disse assim, agora chega de ataque espiritual, não aceito mais ataque espiritual, não quero mais saber disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque ou vocês resolvem essa questão desses ataques espirituais, ou eu mesma resolvo do meu jeito. Gente, tudo que eles queriam ouvir de mim era isso.
Tudo que eles queriam ouvir de mim é que eu posso resolver isso sozinho. E que aqueles ataques espirituais só estavam acontecendo porque eu queria ali os magos negros ao meu redor, porque eu queria iluminar eles. Entendeu? E eles foram me deixando, experimentando, até que um dia eu digo, ou vocês resolvem, eu resolvo. E eu sei resolver bem. E dessa vez eu vou resolver de um jeito bem resolvidinho. E aí eles me disseram, ok, ela voltou, ela tá voltando. Gente, não tem como eu fazer o trabalho que eu faço sendo uma bostinha, tá? Não tem como. Para fazer o tipo de trabalho que eu faço, para invocar o verbo de Deus e ter poder, para invocar o amor e ter resultado, eu preciso ter uma força humana também descomunal. Eu preciso ter uma autoestima nas nuvens. Eu preciso ter um poder físico, energético, emocional, psíquico. Preciso ter acordos de acordo. Preciso estar logada na consciência crística, manifestando-a. E preciso acessar o átmico. Eu preciso ter acesso pleno e poder pleno sobre todos os meus corpos. Não é qualquer um que vem assim e de repente acessa a consciência crística. Não é assim que funciona. Porque Deus não é inconsequente. Deus é perfeito. Ele não vai te liberar o poder de criação sem tu estar pronto. A não ser que faça parte do teu projeto, que nem o meu. Mas talvez eu estivesse mais pronta do que eu imaginava. Talvez eu não me sentisse pronta, mas estava pronta. Tipo o Neo lá do Matrix. Tipo os heróis de todas as histórias de heróis. Que não se sentem prontos. Aí tem que vir um mestre para dizer, ó, tu tá pronto? Te dar alguma arma, algum poder, algum conhecimento. Que nem aconteceu com Jesus no deserto. Gente, agora, eu incorporei o Hélio Couto agora. Nessa live eu incorporei o Hélio Couto, tô pra dizer pra vocês. Que até o gente dele eu tô dizendo. Por favor, deixem de ser bunda mole e virem gente. Deixem de ser namastê borra bosta, porque aqui não vai ter namastê borra bosta, vai me bloquear e vai sair do meu Instagram, do meu YouTube. Eu não trabalho com falsa luz. Eu não trabalho com estrelinha amorosa, de pura falsidade, porque eu consigo ver através da tua cara e da tua mansa voz o que tem aí. Eu consigo ver. A mim, tu não engana. Eu vejo o teu coração. Eu conheço o teu campo. Eu vejo a tua vibração. Eu leio teus pensamentos se eu quiser. E eu não tô afim. Quero a distância. Eu amo o Filho de Deus, mas eu quero o Filho de Deus aqui, rendido. Se tu quer trabalhar para a luz verdadeira, tu vai ter que olhar para as tuas trevas, filho. Porque se tu tiver trevas, tu vai entrar em ressonância com ela muitas vezes. E tu não vai conseguir resolver e fazer o trabalho que tem para fazer. Tu vai ser desafiado e tu vai cair nos desafios. Tu vai ser enganado e tu vai cair nos enganos. Tu vai ser testado e vai perder todas as vezes. Não é esse tipo de gente que eu quero aqui. Não é esse o meu objetivo. Eu vim para resgatar os trabalhadores de Deus. Como é que você vai ser trabalhador de Deus sem conhecer Deus, gente? Não dá. Tu entende o que eu quero dizer? Sem conhecer Deus, tu não consegue trabalhar para Ele, meu filho. Você precisa ter consciência do amor, tá?
Vou ler agora um pouco dos comentários. O professor Hélio Couto não tem tempo de ler comentários. Gente, eu encarnei o Hélio Couto hoje. Vou dizer pra vocês. E eu senti bem que era ele que tava falando através de mim. Que eu, assim, ó, minhas lives são todas canalizadas, tá? Normalmente da consciência crística. Mas é tudo que vem canalizado. Todos os vídeos, tudo vem canalizado da consciência crística. E do Cristo interior. Podia dizer que é dois, né? Canalizei de algum outro lugar. Que não existe esse outro lugar, sou eu mesmo. Vamos lá, Rosineide. Às vezes fico muito desanimada. Já te falei o que fazer, né, Rose? Então, assim, ó, olha com verdade para tudo isso, aceite que você está desanimada, não tente ficar animada se você não tá. Eu estou desanimada, eu me perdoo por isso, cara. Eu sinto muito por eu não conseguir me sentir animada. O que eu precisaria para estar animada? O que me faria estar animada? Se você vê que nada te faria ficar animada, vai no médico e vê o teu sistema hormonal, porque às vezes é uma coisa física. Ok? Mais claro impossível. E ontem? Essa matéria aí está difícil. Esse romper dos véus das ilusões está difícil para mim. Só é difícil porque vocês querem assim. Mas foi difícil para mim também. Hoje eu falo como uma coisa fácil, gente, porque eu cheguei e eu vi que tudo que eu passei foi desnecessário. Eu não tô dizendo que é fácil isso. Se eu disser para vocês que isso é fácil, eu vou dizer para vocês viverem de novo na ilusão da visão romântica da vida. Não é fácil, gente. Olhar para as tuas sombras com verdade não é fácil. Dissolver a tua vida não é fácil. Dissolver a tua personalidade não é fácil. Aí quando você aprende e vê que pode ser um curador, você quer curar todo mundo, tá no ego, puro ego. Ah, mas eu recebo da consciência crística bosta nenhuma. Cara, você vai saber quando for e não é, eu tô dizendo que não é. Confia em mim, meus amores. Não é. A ilusão mesmo, né, Ana? Os apóstolos seguidores de Jesus não conseguiram a iluminação da noite para o dia. Eles não se iluminaram até Jesus morrer. E depois que Jesus morreu e voltou, morreu porque ele nunca morreu, né? Desencarnou. Depois que ele desencarnou, voltou e ainda ajudou ele. Só Felipe já tinha se iluminado. Depois a Madalena. E assim foi indo, um a um. E eles conviviam com Jesus. Tá? Então, não se iludam. Olha, eles conseguiam curar os cegos, fazer isso, fazer aquilo, porque era Jesus que disse para eles, você e eu através de ti. Quando eles estavam lá curando os cegos, ele disse, nossa, foi ele. Eles sentiram a presença dele. Entende por quê? Porque o apóstolo ainda não estava pronto. Então, mas ele começou a acessar o Cristo. Ele começou a acessar o Cristo. Gente, eu teria que fazer uma série de Chosen e as frequências de The Chosen e uma série Piste Sofia, as frequências de Piste Sofia. Tá? Eu nem faria todas, porque tem coisas em Piste Sofia que ele vai descrevendo, 7 céus, não sei o que, não sei o que, não sei o que ainda não me interessou saber o que é. Então eu ainda nem acessei determinadas frequências em Piste Sofia, porque eu não quis saber ainda o que era. Eu me foquei naquilo que era importante para mim saber de Piste Sofia. Que nós escolhemos a separar. Porque eu vi, quando ele descreve Piste Sofia, aquilo que ele descreve, eu vi antes de conhecer, de saber que existia Piste Sofia. Eu conheço aqueles lugares que ele descreve em Piste Sofia. Eu conheço aquele pensar de Sofia, aquele sentir de Sofia. Porque eu experimentei. Porque eu sou a Sofia, assim como você também é. Só que eu posso te falar isso milhões de vezes. Eu não quero que tu vive uma ilusão. Ah, então eu não sou mais o ego sofredor. Mas, gente, se tu aceita qualquer tipo de humilhação, se tu ainda é humilhado, se tu ainda é rechaçado, se tu ainda permite e aceita ser maltratado por você ou por alguém, se você ainda se sente sozinho,
Se você ainda não tá com a vida que você gostaria, é porque você não tem autorização para trabalhar. Não ensinando sobre Deus, porque você ainda não conhece. Ok? Por isso que eu decidi, eu podia, olha, essa semana uma pessoa me pediu para fazer mentoria individual. Gente, eu podia fazer uma mentoria, podia ganhar um bom dinheiro, poderia fazer várias mentorias individuais. Tenho certeza que tem gente aqui que pode pagar 20 mil reais tranquilo, nem faz cosquinha. Dá menos de 2 mil reais por mês. Eu sei que tem gente que pode. Eu já paguei muito mais que isso por curso de marketing digital no Pix. Eu sempre paguei no Pix. Acontece o que acontecesse, eu tinha nome sujo, eu não tinha outra opção também. Não tinha cartão, não tinha boleto, não tinha nada. Eu tinha, ou comprava meus cursos, pagava no Pix, ou não fazia. E eu paguei todos no Pix. E cursos mal gravados, mal feitos, sem nada de energia, de verdade, com lançamentos incríveis, maravilhosos, mas uma porcaria de curso. Entende? Então, assim, você acessar o Cristo interior, qualquer valor que você pague é barato. E isso não é cobrado. Eu cobro meu tempo de gravar o curso e te dar a mentoria, o meu tempo, porque o que eu passo de conhecimento eu não ganhei num livro. Eu recebi da graça. E eu recebi da graça porque eu me dispus a me render. Sabe que eu tava pensando esses tempos, né? Eu tinha muito essa coisa de ajudar os familiares, as pessoas, e ajudei muitos amigos aqui, não foi com pouco dinheiro, não. E eu tinha muito essa coisa de ajudar, né? De isso, de aquilo, né? E aí um dia eu entendi assim, olha, se a pessoa não quer a consciência que criou esse dinheiro, aprender com ela a fazer assim, por que eu vou dar o dinheiro para uma consciência que não criou nada, que não quer criar nada, que não quer fazer nada? Não, de mim não. Entende? A gente muda algumas coisas. Você entende? Se você não quer a consciência, o conhecimento, se você não quer você mesmo resolver a sua vida, aprender a fazer isso, receber da graça isso, se você não quer por você mesmo, não vai ser de mim que você vai receber, e nem do Cristo, e nem de Deus. Tu entende? Porque agora entendo aquilo que o professor Hélio Couto diz, e eu acho que era para eu retirar essa frequência. Nossa, ele tá vindo demais aqui. Não adianta você querer o conteúdo do envelope sem pegar o envelope. Não adianta você querer o conteúdo do que eu ensino, querer aplicar o que eu ensino, se você não conheceu Deus. Não adianta. Ok? Tá bem entendido? Agora entendi, eu corto essa frequência, que eu acho que veio com esse intuito, essa frequência de que eu corto essa frequência, de que as pessoas não querem pegar o envelope, querem só o conteúdo. Amor, ou você conhece Deus, ou essa vida não serviu para nada. Ou você conhece Deus, ou nenhuma vida sua serviu para nada. Ou você conhece Deus, ou encarnar e desencarnar 1 bilhão de vezes não vai servir para nada. Entendeu? E mesmo quando você conhecer Deus, estar em fase com Ele e manifestar Ele no mundo,
Você vai precisar de ajuda, sim. E você vai precisar de ajuda não só de palavras, de orientação. Você precisa de ajuda energética, você precisa de ajuda espiritual, você precisa de ajuda de luz. Você precisa da luz de quem tem luz para te dar. Mesmo estando iluminado, criança. Não é assim, iluminei-me e resolvi-me. Não é assim. Gente, os iluminados não têm coragem, tá? Muitos iluminados não têm coragem de dizer a verdade. Ok? Eles não têm coragem de vir aqui e botar a cara e falar a verdade do que é a vida de um iluminado. Eles não têm coragem, porque eles acham que se eles vierem aqui, vocês vão dizer, então não é um iluminado, porque vocês têm crenças. Eu venci essas crenças. Eu não preciso provar para ninguém o que eu sou, o que eu não sou. Eu sou quem eu sou. E eu não preciso provar nada para ninguém. Agora, eu tenho que te ensinar como é que vai ser antes de se iluminar, como é que vai ser o processo e como vai ser depois que você se iluminar. Helena Blavatsky fala uma frase. Eu fiz alguns acessos e eu não estava preparada para receber e sofri algumas consequências. E você não entende nada nem do que ela diz? Por que não entende o que ela diz? Porque ela é uma erudita? Não, porque você não está na mesma frequência que ela. E você não entende também o que eu digo, porque você não está na mesma frequência do que eu. Mesmo eu equalizando frequência em toda a live, em todo atendimento, em tudo que eu faço. E eu finalizo os atendimentos, todos os rituais, harmonizando frequência. E isso já te reduz um monte, estabilizando frequência. Gente, eu atendi uma paciente essa semana que eu precisei fazer 3 vezes, coisa que eu faço em meio segundo, a harmonização de frequência, a equalização de frequência, porque ela foi tão alta na frequência que eu levei que voltar para cá para ela ficou tonta. Então você acha que isso é uma brincadeira, que dá para brincar de Deus? Que dá para brincar de filho de Deus? Que dá para brincar de iluminado? Cara, senta no teu banquinho de aluno. Senta no teu banquinho. Volta quantas vezes precisar. Você acha que eu volto quantas vezes por disso aqui? Se tu olhar a minha mesa, tem um curso em Milagres, um curso de amor e a Bíblia aqui. Quantas vezes você acha que eu volto? Eu já tô no 19, já voltei. Por quê? Porque a minha consciência não tinha capacidade de entender o que estava aqui. Lia, entendia as palavras, eu entendo as palavras, você ouve minhas palavras, você entende as minhas palavras. Agora você não sabe o significado disso. Você não sabe, não adianta dizer que sabe que não sabe, porque você não despertou, não tem como saber. Assim como eu não sei muitas coisas que vêm a mim, eu demoro às vezes para receber o entendimento. E eu não fico racionalizando, porque eu entendi que se eu racionalizar, eu nunca vou conhecer Deus. Porque a razão é o corpo 4. O corpo 4 não acessa o 7º, não acessa o 6º, não acessa o Cristo, não acessa o átmico, não acessa a verdade, não acessa a unicidade. A mente não tem capacidade para isso, gente. Tem coisa que a gente precisa se render. Não queira ser um curador sem ter autorização de curador. Gente, são 600 aulas para te tornar um curador. Especificamente. 600. Não é assim. Entende? Eu não estou mais formando curadores. Eu vou refazer isso mais pro fim do ano que vem, no outro ano. Esse ano eu quero que vocês despertem. Eu não tenho como formar curadores que não despertaram. Não dá. O que faz você ser um curador é o Cristo em você desperto, é conhecer Deus. Sem conhecer Deus, ninguém é curador. Tu pode benzer, tu pode fazer uma oração, tu pode fazer não sei o quê. Amenizou, fez um banho, fez não sei o quê. Pode fazer o que tu quiser. Faz o que tu quiser, vai amenizar sintomas, não vai ser um curador.
Curador espiritual não é isso que vocês veem. No Brasil eu não conheço nenhum, a não ser o Hélio Couto, e ele não faz isso. Ele envia ajuda espiritual, ele não faz curas espirituais. Ele não faz, e ele é um curador. E é o único além de mim. Eu e ele. E ele tem uma frequência, eu acesso ele, né? Mas ele tem uma frequência diferente da minha na cura. Eu sou meio Joel Goldsmith, sabe? Eu sou meio Joel Goldsmith. A vida do Joel Goldsmith, não o que ele escreveu. Ana, como é que você sabe? Eu acesso Joel Goldsmith. Eu conheço Joel Goldsmith, eu conheço a Mente Fox, eu conheço Neville Goddard. Eu conheço eles. Ah, mas eles já morreram. E daí, gente? Eu acesso eles. Eu conheço eles. Eu conheço a Blavatsky. Eu conheço ele Couto. Inclusive é ele que tá aqui nessa live me falando aqui. A energia dele. Completamente acessada no Hélio Couto hoje. Porque eu preciso tirar esse romantismo da tua vida. E eu falo porque eu era a mais romântica da existência. Vocês já ouviram falar no mito de Poliana? Então, eu vivi simplesmente a minha vida inteira como Poliana. Podia ser pior, podia ser pior, podia ser pior. Gente, e mesmo... Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Mesmo... É que a minha primeira encarnação, eu acessei, tá? Primeira vez que eu vim pra... Não foi na Terra, minha primeira encarnação, tá? Mas eu acessei minha primeira encarnação. A minha primeira encarnação, gente, ela foi um desastre, tá? Foi um desastre. E muita gente morreu por minha causa, por minha ignorância. E depois disso foi tão horrível, porque forças maléficas, parece uma coisa de filme, né? Tinha um grande povoado e forças maléficas, vamos dizer assim, hipnotizaram metade daquela população, daquele povoado que eu vivia. E o que eles queriam era, e eles ficavam com aqueles olhos vermelhos de demônio, entre eles a minha irmã e o meu afilhado estavam nessa encarnação, tá? E nessa encarnação, eles queriam que eu me rendesse, porque eles não tinham como me atingir. E eu não me rendi. E aí eles já tinham infectado metade da população e eu não me rendi. E aí ele botou fogo em tudo, matou todo mundo. Já corta isso, queima na chama violeta para você não ficar com essas memórias limpas com EFT, com Ho'oponopono, sei lá. A partir daí, eu nunca mais quis ir para a espiritualidade, por muitas vidas. Eu trabalhava, sempre limitada, ajudando, mas sempre limitada. Uma, para que ninguém soubesse quem eu era, para que ninguém tentasse fazer o que foi feito naquela vida. E outra, eu trabalhei sempre limitada, sem entrar, mesmo eu fazendo feitiços, magias, rituais, entre outras coisas, eu preferia pegar uma espada, entende? Eu preferia resolver nas ideias, na espada, defendendo os fracos e oprimidos, do que na espiritualidade. Por quê? Porque eu tinha visto que na espiritualidade tinha dado muito ruim e eu não tinha sabido como resolver aquilo. Por muitas vidas isso aconteceu, tá? E nessa vida eu vim para tirar completamente o véu e desvendar tudo e ensinar. Esse é o objetivo meu dessa vida, é te ensinar, é fazer com que você desperte. Olha como seria limitado
Alguém que sabe ensinar a curar, a conhecer Deus, ficar curando as pessoas. Como eu estaria errada? Alguém que conhece Deus tem que ensinar quem é Deus. E não ficar curando corpos que vão durar 60, 70 anos e não vai resolver nada. Uma das frustrações de Jesus era, quando ele fazia os milagres, que as pessoas agradeciam a ele, ficavam felizes, mas não tinham conhecido Deus. Por isso que ele dava as palestras, os sermões. Entende? É por isso que eu dou as palestras, os sermões. É o mesmo motivo. Quando eu comecei a fazer isso, não foi com intenção de nada. Eu simplesmente disse que eu preciso que as pessoas saibam que o sofrimento é desnecessário. Foi esse o objetivo. Quando eu comecei na internet, foi esse o meu objetivo. As pessoas precisam saber que é desnecessário. Eu sofri. E eu gostaria que ninguém mais sofresse. Porque quando eu cheguei, eu percebi que era desnecessário. Agora, não vai dar para te fingir que não tá sofrendo, gente. Sabe quando você vai despertar fingindo que não tá sofrendo? Você sente tédio na sua vida? O que você sente de verdade? Cara, vamos fazer aqui a frequência do mês. Vamos nos preparar para entrar no protocolo de cristificação. Te prepara para entrar no protocolo de cristificação. Quero que tu te prepare para isso. Faz pelos próximos 30 dias, todos os dias. Durante o dia, vai anotando o que você está pensando, o que você está sentindo. Só faz isso. Aí você vai ver por que você tem os resultados que você tem. Eu desperta, deixei muita coisa passar. Deixa ainda e tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tô aqui para experimentar o mundo. Claro que poderia ser sem doença, mas eu entendi que minhas filhas precisam experimentar uma gripe. Eu entendi que elas precisam experimentar uma dor no joelho. Claro que não precisa ser por muitas horas. Eu vou lá e faço uma intenção, já cura na hora. Ou, se eu quiser, eu dou um remédio. Se eu tô aqui em outro lugar, eu dou um remédio, resolve. Gente, a gente não pode impedir as pessoas que a gente ama de experimentar a vida. Tá? Eu sei que aos 10 anos de idade minhas filhas estarão iluminadas. Mas isso vai ser porque elas vieram para isso e isso é a escolha delas. Eu não vou fingir para elas que não existe dor. Eu só vou mostrar para elas o que não existe. E tudo bem se elas tiverem que experimentar uma dorzinha no joelho. Mas é tão engraçado que elas caem de bicicleta. No começo do ano, a Antonella caiu um tombalaço de bicicleta. Ficou com o joelho todo machucado, com o braço todo machucado, assim, até de fazer ferida, aquelas feridas que sai a casca com pus, sabe? E ela nem chorou, se arrebentou toda e nem chorou. Gente, e eu não lembrei de fazer uns cuidados básicos na ferida. Sabe, a gente fica tão preocupado com tanta coisa. E eu não lembrei. Aí depois eu comecei a cuidar daquela ferida. Quando eu lembrei, assim, tipo, já tinha passado uma semana. Aí eu só passava o antisséptico e tal, mas, cara, por que tu não faz o negócio? Por que tu não faz? Tu não pode ser alienado na vida. Tu entende o que eu quero dizer? Eu não quero vocês alienados na vida. Eu tô mexendo com muita coisa. Eu tô na consciência crística, eu tô em vocês, eu tô no mundo inteiro e eu tô em mim, na minha vida, nas minhas filhas também. Tô na minha vida profissional, tô na minha vida pessoal, tô na minha vida financeira, tô na minha vida amorosa, entendeu? Se você olhar com verdade para cada coisa da sua vida, por isso que eu vou dar a mentoria junto com o protocolo de cristificação. Vocês vão ganhar a mentoria. Por isso, gente, porque não tem como você... quando você fica consciente de todas essas coisas que você faz no automático. Você agora é consciente. Você tá no aqui, tá no agora, e você é consciente, você não faz mais coisas no automático. E você vê que você deixou passar um negócio no automático. E vai ter resultado. Assim como teve a gripe ali da minha filha. Porque eu não cortei, porque eu não zerei, porque eu não
Porque eu deixei. Não dá para deixar nada. E também não dá para ficar neurótica achando que eu tinha que ter deixado. As pessoas precisam passar por determinadas coisas na vida e tá tudo bem. Entende? Eu quero que você não viva de ilusão. Porque as pessoas que estudaram curso em milagres, elas aprenderam um monte de coisa. Só que elas não estavam prontas para muitas coisas e elas aprenderam só no racional. E aí o que aconteceu com elas? Jesus disse que se você manifesta a doença, o corpo não pode ficar doente, só a mente. Tem uma ordem, uma confusão de níveis e não sei o que, e você não sabe como transcender esses níveis. E não sabe como fazer isso, não sabe como fazer aquilo. Então você fica, ou você ignora o que ele diz como se ele não tivesse dito, ou você fica achando, bom, então isso aqui não é para mim. A iluminação não é para mim, tal coisa não é para mim, porque eu fiquei doente, porque isso... Não, gente, você vira um co-criador, você pensou em doença, você manifestou a doença. E o corpo obedece, ele responde. Ele não tem vontade própria. Da mesma forma que você ordena, invoca a verdade e o corpo obedece. Ok? É assim que funciona. E se você não está se sentindo pronto para invocar a verdade em determinado momento, tá tudo bem, mesmo iluminado. Às vezes eu não tô afim de invocar a verdade. Eu quero ficar no mundo um pouco, tá tudo bem. E o que eu quero mostrar para vocês é que ser o ser elevado na forma é estar na forma. É estar no mundo. Lembra que o professor Hélio Couto disse estar no mundo e não ser do mundo, mas é estar no mundo. O que vocês estão querendo, o que os estudantes de um curso em milagres, um curso de amor, os buscadores da iluminação espiritual estão fazendo, eles estão se alienando do mundo. Ou você acha que um monge que fica lá, aqueles que dançam até exaustão, não sei o que, ou aqueles que só vão nas ayahuasca, ou não sei o que lá, ou não sei o que lá, vocês acham que eles estão no mundo? Não, isso é tudo fuga do mundo, gente. Não existe isso. Tu pode fazer? Pode, mas não como uma fuga do mundo, porque é uma fuga do mundo isso aí. Então a gente precisa acordar e viver a realidade. Viver o teu dia. Se tu não vive o teu dia, se nem tu quer a vida que tu tem, por que Deus ia querer se expressar nessa vida? Você tem que querer você. Você tem que se amar. Você tem que amar a vida que você tem. Você tem que tomar um café com prazer. Esfriou, bota fora. Tá tudo bem. Se ame. Amores, quando Jesus falou, tem um mantra que eu recebi quando minhas filhas eram bebê, que é uma musiquinha. Tem duas musiquinhas, uma eu não tô lembrada agora, mas tem uma que diz assim: se você soubesse o quanto eu te amo, você jamais choraria. Se nós soubéssemos quanto Deus nos ama, a gente jamais choraria. A gente, mesmo sabendo, às vezes a gente esquece. Você não sabe que teu pai e tua mãe te amam? Sabe, mas você esquece. Você sabe lá a fórmula de Bhaskara que aprendeu no colégio? Sabe, mas você esquece. Você esquece de Deus o tempo todo. Então, você pode ter alguma coisa para te lembrar de Deus. Que Ele é um, que você é um com Ele, que Ele é o amor, que você é um com o amor. Agora sou eu, professora Hélio Couto, dá licença. Agora sou eu, deixa eu falar. Ave Maria. Você precisa lembrar do amor o tempo todo. E se amando, você está amando Deus, é amando seu irmão, e você está fazendo as maiores curas que podem existir na face da Terra. Se você está com dor de barriga, dor no estômago, dor no útero, dor nas costas, dor não sei aonde, dor na cabeça, dor no... Se ame. Se ame. O que eu faria agora se eu me amasse? Eu faria um chá, eu tomaria um remédio, eu iria no médico.
Não tenta ser um curador sem ser. Fazendo isso e tendo auto-amor, você vai ter autoestima. Tendo auto-amor e autoestima, cada vez menos problemas você vai ter. Entenderam, meus amores? Sem auto-amor, não é autopiedade, é autocompaixão. É amor. Jesus olhava para aquelas pessoas com compaixão. Não com pena, não com dó, não achando eles pequenos, com compaixão. Ele sabia exatamente o que a pessoa pensava e sentia para manifestar aquilo. Ele extirpava aquela frequência, invocava a verdade e a pessoa se curava. Eu não estou aqui para ficar curando o físico de ninguém, ele já fez os milagres. Eu estou aqui para que você desperte o Cristo. Eu ajudo, eu envio curas para vocês o tempo todo. Vocês não precisam nem me pedir. Assiste uma live minha de cura, põe lá o momento da cura, deu. Não me usem como bengala, querendo que eu te salve. Porque se você quer isso, você não entendeu nada. Entende? Não queira também você se curar o tempo todo. Se que tu ainda não aprendeu o porquê tu manifestou aquela doença. Entendeu? Eu tenho que tirar todas as frequências que eu botei na minha filha das crenças do mundo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. As crenças mais difíceis de eu tirar são as crenças de gripe na escola. Os colegas estão gripados e vão ficar gripados. Desse negócio de, pegou frio, pegou calor, não sei o que. Gente, isso não tem nada a ver. Nenhuma ciência nem prova nada disso. Né? Eu consegui tirar uma frequência em mim, porque isso é muito arraigado, né? Manifestou todas as vezes. Eu ia pra UX de noite, sempre estudei de noite. E eu nunca gostei de usar gola. Então eu sempre usei pashmina, uma encharpe, né? Eu também não uso manta, aquela coisa grossa. Eu usei uma pashmina. Uma coisinha mais delicada, mas que tapava o meu pescoço. E o dia que eu esquecia de usar pashmina, bom, eu era chamada de Penélope Charmosa na imobiliária, porque eu tava sempre com aquelas pashminas. E quando eu não usava pashmina, eu pegava aquele vento da UX, que é a universidade, que é num bairro bem alto aqui. O meu bairro fica bem reto com Petrópolis, na mesma altura. É um bairro bem alto que eu moro hoje também. E eu pegava aquele vento e eu ficava com dor de garganta toda vez. Aí tu vai dizer que alguma coisa aconteceu, que eu peguei um vírus. Não, gente, era a minha crença se manifestando. E eu demorei anos para tirar essa crença, porque eu nem lembrava que eu tinha, e eu vi que estava começando a acontecer, aí eu tirei, consegui tirar de mim. Entende? Hoje eu posso pegar vento, posso pegar frio, posso pegar não sei o quê. Mas aí das minhas filhas ainda tem aquela crença que os coleguinhas estão gripados, que tá não sei o quê, né? Eu preciso tirar isso. Eu também trabalho. E eu tenho trabalho nas minhas filhas, eu tenho trabalho na minha casa, profissional, amoroso, né? Físico. Gente, é vida, é vida. Eu sei que as pessoas vêm aqui na internet e inventam que são perfeitas. Que são perfeitas à luz do ego, porque eu sou perfeita. Mas eu sou perfeita à luz da consciência crística, mostrando a minha humanidade em fase com o todo. Entende? Que vivo no mundo e não sou do mundo, mas manifesto no mundo, experimento o mundo, experimento as ideias do mundo, as leis do mundo, as limitações do mundo, os acessos de ser um ser completamente compartilhado e ter todas essas crenças do mundo o tempo todo me bombardeando. E eu posso me fechar a hora que eu quiser. Mas eu não sei se é isso que eu quero. Por enquanto eu deixo assim. Eu só quero que vocês entendam que não é ouvir uma live, 10 lives ou 1000 lives e virei iluminado. Não é assim que funciona. Virei curador. Não é assim que funciona. Tá? Não vivam de ilusão. Não sejam alienados. O aluno meu não é alienado. Não é namastê borra bosta, não é ser de luz namastê.
Não é. Vocês manifestam força, poder e sabedoria porque conhecem Deus. E se ainda não conhece, só conhece na teoria ou em algumas experiências, ainda não conhece. Sejam humildes e reconheçam. Senta no banquinho de aprendiz. É por um tempo. Ok? E quando você esquecer, volte a lembrar. Quantas vezes necessário for. Ok? Entende? E eu tenho que deixar coisas pra lá. Tenho que soltar coisas o tempo todo. Vocês também. Entendem? O poder da consciência crística é otorgado pela consciência crística ao Cristo desperto em união e fase com o todo. Não é algo que você faz ouvindo alguém, ou com alguma experiência mística, ou uma meditação. Não é assim que funciona. Deu para entender? Então pronto. Eu amo vocês, eu abençoo vocês e a vida de vocês. Eu espero que vocês se abram para receber essa luz e as graças divinas que são derramadas sobre vocês agora. E que a vida de vocês possa ter sentido, significado. Mas eu garanto uma coisa para vocês. Isso realmente só vem quando você conhece quem você é em Deus. Jesus mesmo não conhecia o sentido e o significado na vida dele. Foi um carpinteiro a vida inteira até ele conhecer quem ele era. E se tornou quem ele é. Então você precisa se tornar quem você é. Até você não se tornar quem você é óbvio que não vai ter propósito a sua vida e tá tudo bem. Todo mundo vive sem propósito, gente. Tá tudo bem, não se apressem. Se você estivesse pronto, você já saberia o seu propósito. Se não sabe é porque não tá pronto, aceita isso. Aceita. Vive bem cada dia com amor, harmonia, para que você possa receber a graça divina sem impedimentos, porque todos que estão aqui recebem graças divinas todos os dias, você nem enxerga. Você tem saúde, você não enxerga. Quantas pessoas estão numa cama e eu não tô falando disso para que você fique, não sei o que, devo agradecer. Não, é que você não enxerga as graças que você tem. Você não enxerga. Às vezes eu preciso ser mais dramática para que você enxergue. Eu mesma, gente, eu mesma não enxergava as minhas filhas como graça. Eu via elas como trabalho, como cansaço. Hoje eu vejo elas como a maior alegria da minha vida, como prazer, como alegria de minha terra, entende? Me traz alegria, felicidade, sair, passear e comer sorvete, açaí, passear. Ficar em casa assistindo filme. Fazendo os temas. Tu entende? Você não enxerga as suas graças. E tá tudo bem. Você pode fazer um FT para isso, mesmo que eu não enxergue as graças divinas na minha vida, eu me amo e me aceito plena e completamente. E não tenta fazer outro tipo de FT que eu não te ensinei. Faz o que eu te ensinei. Você não resolveu nada ainda na vida, quer saber coisa que você não conseguiu nem aprender o ABC, aí você quer ler. Você primeiro precisa aprender o ABC, as sílabas, os dígrafos, entre outras coisas. Minhas filhas foram lá, o processo um por um para agora saber ler. Não é assim? Você primeiro precisa conhecer os números e o que são os números para depois fazer uma continha. Vocês estão querendo ser curadores, sendo que vocês não conhecem nem o ABC, nem conhecem Deus.
E é uma afronta eu falar isso, porque ele tá dentro de você, ele é o seu ser, mas você não conhece seu ser. Eu amo vocês. De verdade. E eu não sei nem se vocês entendem o que é isso. Mas eu existo. Eu estou aqui por causa de vocês. E se eu fui enviada para te resgatar, é porque você precisa de resgate. Então aceita. Aceita ajuda para manifestar quem você é. E não ajuda de alguém que te salva porque tu não é capaz. Eu não sou salvadora. O Salvador é o Cristo. É a mensagem que eu passo, é o poder que eu te transfiro. Que bobo isso, né? Não tenho como eu transferir um poder. A luz que eu te transfiro, que entra em fase com a luz que tu tem. E eu só faço isso porque é dele a luz que vem para mim te transferir. Eu só sou um canal dessa luz. E sim, ao mesmo tempo, eu sou Deus em manifestação. Em aprendizado na humanidade. Ok? Se é para toda a humanidade despertar, todo mundo vai ser que nem eu e mais do que eu. Porque eu sou da primeira fase. Segunda fase ali tem Jeová de Smith, tem Jesus Messias, né? Mas tem segunda, terceira fase dos iluminados, eu sou. Você vai ser da terceira fase também, para mais. Eu disse para você que vai ser mais fácil você se iluminar do que foi para mim, foi mais fácil para mim do que foi para Hélio Couto. Mas isso não significa que foi mamão com açúcar. Entende? Tem processo, meu amor. E não tem como você sair. E tem uma máxima da PNL, gente, que eu parei o curso por um tempão só para experimentar essa máxima. Porque eu não estudo por estudar, eu experimento. Só para experimentar o que significa eu não tenho como saber o que eu ainda não sei. Porque eu era uma pessoa que eu achava que eu sabia o que eu ainda não sabia. Quando eu comecei a estudar um curso em milagres, eu estudei o livro, o Manual dos Professores, depois o livro texto. Aí eu achei que eu não precisava fazer os exercícios de um curso em milagres, porque eu já sabia tudo. Entendeu? Então, para que eu vou fazer os exercícios se eu já sei tudo, não é? Não preciso. Aí eu pensei assim, mesmo que eu saiba tudo, mesmo que eu realmente saiba tudo, se existe um livro-texto e existe um livro dos exercícios, mesmo que eu saiba, eu vou fazer os exercícios. Isso era tudo a influência, né? Tava obsidiada até os cabelos, né? Então, é sobre isso. Você não tem como saber o protocolo de cristificação sem fazer o protocolo de cristificação. Só fazendo o protocolo de cristificação, você vai saber o protocolo de cristificação. E sabendo, não só vendo a minha aula ou lendo o livro, mas experimentando e recebendo da graça o entendimento. Se você precisar ficar 1 ano em um dia, que assim seja. Eu te garanto que não vai ser assim porque tu recebe luz divina. Mas o tempo que eu fiquei fiquei 3 meses no dia 31 dos 40 dias no topo da montanha com Cristo, gente. Fiquei 3 meses. Tá? Teve uma lição de um curso em milagres que eu fiquei 4 meses. E eu não fazia ela todo dia, eu fiz ela e parou, minha vida parou. Teve uma que eu fiquei 1 semana, depende. Você vai saber, você vai sentir. Quando você estiver dentro do protocolo, a luz divina vai te proteger. Não que ela já não proteja agora, mas a egrégora do protocolo por si mesma. Ela te protege e ela te ilumina, ela te traz clareza. Tá bom? Então é isso, tá, meus amores? Eu amo mesmo vocês e eu realmente tô aqui para que vocês possam lembrar de papai.
Esse é o objetivo da minha vida. Entender que ele tá chamando e chegou a hora de voltar para casa. Ele tá chamando. E vocês não estão ouvindo. Então, ouçam e voltem, tá? Beijo. Amo vocês.